Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira fria aqui no Rio Grande do Sul, né, onde o professor está, né, mas essa disciplina ela roda o Brasil inteiro, porque ela é uma disciplina que ela tem a categoria 17, onde nós temos aulas síncronas semanais e dentro dessas aulas síncronas, então, o aluno tem acesso a um maior detalhamento do conteúdo, ele também tem conteúdo disponível, né, dentro da plataforma, que ele tem acesso por estar cursando a disciplina, mas esses momentos presenciais acontecem, então, em todas as sextas. Então, processos petroquímicos é a nossa disciplina de hoje. Bom, então, vamos lá, o professor já está aí, né, com a turma dos alunos que estão síncronos, que vão ter a melhor qualidade de aula, porque vão poder estar questionando, perguntando, participando em tempo, né, em tempo real. Então, fico sempre à disposição. Boa noite, Matheus, Rafaela, Vanessa, Jackson e Júlia. E vamos em frente. O professor já está apresentando aqui. Opa, vou abrir a disciplina errada aqui. Espera aí que eu já vou... Estava com a apresentação da aula de amanhã, vamos agora para a aula de hoje. Vamos fazer a coisa certa, né, pessoal? Então, hoje, nosso 14º encontro, né, sempre seguindo o nosso cronograma, lembrando que a nossa disciplina, então, ela tem... todo o dia a dia, todo o planejamento já está pronto, está disponível para vocês dentro, né, da nossa disciplina. Então, caso algum aluno perca alguma aula, tem todo o nosso cronograma aqui já definido com as datas. Por exemplo, agora nós vamos ter a próxima aula vai ser uma semipresencial, tá? A próxima não, desculpa, hoje é a 14ª, então nós temos mais uma aula, dia 28, e a aula do dia 31 vai ser semipresencial, né? Porque a semipresencial, se eu não me engano, ela vai do dia 31 até o dia 7. Então, aquelas que eu acho que vai ser 31, começa semana que vem, não sei se semana que vem, na outra, então vai do dia 31 até o dia 7, né? E a gente volta a se encontrar no dia 11, essa semipresencial já está lançada, lembrando que já o bloco, o AP1, o professor já lançou as notas, agora a gente passa então para o bloco de desenvolvimento 2. Então, o relatório virtual já está aqui lançadinho para você, só aguardando o início. Então, é bom vocês já ficarem atentos, então, que justamente será bem na semipresencial a nossa relatório virtual, ok? Então, dia 31/5, mas ainda temos mais uma aula semana que vem, dia 28/5, antes da semipresencial. Então, qualquer dúvida, o professor sempre à disposição. Lembrando que, na sequência aqui, nós temos aí todas as aulas, então elas estão aqui, né, apresentadas. O professor já deu o feedback dos TDEs, quem fez, né? Eu entendo que nem todos conseguem fazer, mas é sempre importante que tentem fazer, ao menos, sim, mesmo que não consiga entregar, acesse a sala de interação, veja as respostas dos colegas, né? Procure tentar fazer, né, se tiver interesse de pedir aumento de prazo, fala com o professor, manda uma mensagem que a gente dá um jeito, a gente sempre está aí para ajudar o aluno, e principalmente aquele aluno interessado, a gente adora ajudar, né? Então, se precisarem, lembrando que os TDEs, eles visam o quê? Reforçar o conteúdo, né? Seja por meio de um exercício, né, seja por meio, né, de um autoestudo, seja por meio de uma sinopse, ou seja, um resumo em cima do que a gente viu na aula, é sempre para fazer com que o aluno faça uma reflexão sobre tudo que foi trabalhado
e que ele consiga colocar aquilo na prática e testar, né, quais habilidades ele acabou adquirindo, e dentro desse se testar, né, de buscar fazer, o professor, no feedback que eu dou toda a aula e individualmente para cada aluno, checar se o aluno está conseguindo adquirir a competência a qual, né, a disciplina visa, está agregando aí dentro do recurso humano que a gente tem, né, que são vocês, ok, pessoal? Então, sempre à disposição. Então, vamos lá. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje? Então, vamos fechar a parte 5, né, vamos dar o feedback do TD da aula passada, onde na semana passada a gente já trabalhou estrutura molecular de polímeros, composição química, constituição, conformação, configuração, classificação de polímeros, comportamento de polímeros em estado sólido e em solução. E hoje vamos iniciar técnicas de polimerização em meio homogêneo e meio heterogêneo, né? Mecanismo de cinética de polimerização, processos industriais de obtenção de polímeros, a aplicação de polímeros. Então, é isso tudo que a gente vai fechar o capítulo 5, parte 5, que é esse material, lembrando que são os livros que a gente tem aí na disciplina, né? Nós temos aí 6 capítulos, 3 primeiro trimestre, 3 segundo trimestre. Então, a leitura do livro é base para todo esse conteúdo que a gente vem trabalhando, né? O professor também vai dar uma indicação de leitura para vocês lerem parte 5 e 6, e também finalizar, né, a leitura do livro Ciência dos Polímeros, que é para quê? Para que vocês consigam dar uma aprofundada a mais, né? Esse é o intuito, né? O professor dá as dicas, dá as orientações, e vocês, né, vão buscando complementar sempre esse conhecimento para vocês ficarem redondos, né? Ficarem redondos no sentido assim, ó, bem, né, bem aprofundados e bem lapidados nessa área, que é uma área aí que é uma área extremamente moderna, que é a área de polímeros, né, a área da petroquímica. Bom, aqui, olha só, o professor esqueceu de colocar quem fez a atividade 13. Foram 6 pessoas, só não botei as figurinhas aqui, ó. Aula aqui. Vamos aqui, ó. A Vanessa, já foi dado o retorno, certo, Vanessa? Depois você pode ler com calma ali. Então, uma das colegas que fez foi a Vanessa. Parabéns, Vanessa sempre muito participativa. A Jaqueline também fez. Excelente, Jaqueline. E, isso aí, ó, que pena, só 2, mas valeu, é isso que importa, né? E os demais colegas aí, então, 2 de 12, hein? Né, pessoal, mais participação, mas tudo bem, com certeza, 16% fizeram, um número baixo, mas obrigado, Vanessa, obrigado, Jaqueline, pela atitude, pelo compromisso aí, né? E os demais, eu acredito que com certeza tiveram uma boa justificativa para não terem feito atividade, tá? Mas e a sala de interação, então, era referente à atividade onde o professor pediu para realizar uma sinopse, né? Que associasse os vídeos que nós tivemos na aula passada e as leituras que foram orientadas. Então, o professor, na última aula, a gente falou um pouco sobre a indústria de plásticos, ou seja, todos os aditivos, né, todos os processos que envolvem para a gente obter os artefatos de plástico, seja uma calculadora, seja um pote, seja um apontador, né? Como é que passa, né, esse processo, né, processo de formulação para ficar com cor, né, para ter uma certa resistência ao impacto, o que é necessário fazer, quais os aditivos. Então, a gente viu um pouco disso, que seria equivalente à indústria de terceira geração, né? Lembrando que a indústria de segunda é onde a gente obtém os polímeros, as resinas,
e da terceira, quando a gente faz essa mistura. E também vimos sobre a indústria de borracha, né, onde, da mesma forma, né, como é que tu chega a um pneu, por exemplo. Um pneu é um produto, né, de borracha, né? Então, esse produto de borracha que a gente compra, botar nos nossos carros, motos, caminhões, como é que ele é feito, né? Então, em termos de polímero, né, em termos de indústria de terceira geração, em que fase estamos, né? Então, utiliza lá o polímero, o elastômero, esse elastômero, então, é incorporado outros aditivos, cargas, aceleradores, passa por um processo de vulcanização. Então, tudo isso nós vimos, né, um pouco na aula passada, e essa foi a atividade, onde vocês deveriam fazer um breve relato, né, do que viram em termos de vídeo e associando aqueles vídeos com o conteúdo e as leituras, né, feitas na última aula. Então, esse era o retorno, né, que eu pedi, que a Vanessa e a Jaque aí contribuíram, né, para que a gente, né, tivesse aí um excelente fechamento da aula 13. Então, aula 14, vamos começar agora finalizando a parte 5. Então, na parte 5, como a gente já mais ou menos introduziu o que nós falamos na aula passada, nós também trabalhamos o que? Os fatores que afetam as propriedades dos polímeros, né? Observando o polímero como uma resina, né? Então, o polímero como um material. A natureza química dos monômeros, né, e suas implicações na estrutura molecular formada, né, tanto no que se refere à constituição quanto à configuração, ao peso molecular e à conformação. Então, vejam, o que a natureza química, né? Por exemplo, quando a gente fala de um polietileno, a gente tem uma natureza química. Quando a gente fala do polipropileno, nós temos outra natureza química, né? Quando a gente fala do PVC, nós temos outra. Quando falamos de PET, temos outras, e assim por diante. Então, a composição, né, do monômero em si, quando ele é estruturado na forma de monômeros que reagem, né, polimerizando, seja por um processo de adição ou pelo processo de condensação, nós vamos ter o quê? Características, né, fatores que vão afetar na propriedade do polímero, né, que vão desde, né, referente à sua constituição, quanto à configuração, como estão configuradas essas moléculas, o peso molecular que elas vão ter, e na forma como ela fica, né, a sua conformação. Vamos entender um pouquinho mais, né? Então, a nível de micromoléculas, né, então, a composição química, que é natureza e número de átomos que as compõem, a constituição é a maneira como os átomos se ligam e se distribuem. Então, o que é a configuração? É a estrutura espacial do composto formado, e a conformação é a forma assumida pelos átomos interligados, né? Ou seja, é a interligação entre eles em si, né, confere a conformação. Dentro disso, dentro desses fatores, né, o processo de preparo, obviamente, ele está diretamente ligado ao que vai, quais as características, né, as propriedades que esse polímero vai ter. Então, o processo de preparação, podemos estar falando do próprio polietileno. Então, dependendo do processo de preparo, nós podemos ter polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, polietileno linear, né, de baixa densidade. Então, dependendo da maneira como a gente prepara, né, os mecanismos envolvidos, isso vai dar uma repercussão direta na estrutura macromolecular, ou seja, olhando a molécula já do polímero formado. Então, assim, ó, quando, né, a micromolécula, que a gente considera o monômero, né, que vai formar esse polímero, né, dentro dessas condições reacionais, durante esse processo onde a gente vai realizar a reação de polimerização, que vai acontecer lá na segunda geração, né,
dependendo de como essa polimerização vai acontecer, tu pode ter maior ou menor predominância, né, de um tipo de constituição ou de configuração, ou até mesmo, né, o maior ou menor grau de polimerização, que é o que vai dar o número de monômeros sequenciais, né? E, por fim, todas essas variáveis, digamos assim, vão fazer com que a propriedade do polímero em si formado seja diferente. Então, isso é muito particular de cada tipo de polímero, né? Não tem uma regra, né, exata a respeito disto. Mas, sim, a gente tem como, através de exemplos, trabalhar. Então, esse Coutinho e colaboradores, tá, é um artigo que hoje é uma proposta de leitura dessa aula, onde eles apresentam as consequências que o meio reacional, por exemplo, na reação de polimerização do polietileno, né, promovem, né, em termos de produto final. Por exemplo, a maior densidade do polietileno, né, faz com que, né, a orientação e o alinhamento entre as macromoléculas, né, tenha o quê? Um empacotamento dessas cadeias. Porque vamos imaginar que essa caneta e esse lápis, imagina isso aqui, 2 polímeros, né? Esse polímero, então, da maneira como ele vai, se um polímero vai ficar sobre o outro, né, isso aqui te dá uma condição de empacotamento. Então, se um fica assim, ou se ele não tem essa planicidade entre as moléculas, mas ele tem várias ramificações, tudo isso dificulta a aproximação. Então, no caso de baixa densidade, né, faz com que a orientação, o alinhamento, o empacotamento dessas cadeias sejam mais eficientes. Ou seja, se esse chegar mais próximo às moléculas é mais eficiente, isso faz, então, com que as forças intermoleculares, ou seja, forças entre moléculas, né, poliméricas, obviamente, né, que vão ser, no caso do polietileno, estamos trabalhando esse exemplo, vão ser do tipo de Van der Waals, ou seja, dipolo-dipolo, né? Por quê? Porque a gente vai ter estruturas apolares. Então, essa força de interação entre moléculas seja mais intensa, né? Por quê? Isso pegando o exemplo do polietileno de alta densidade, né? E isso faz com que esse melhor encostar das moléculas, esse melhor empacotamento com que essas moléculas fazem, essa maior força de interação entre essas moléculas, faz então com que, por exemplo, o polietileno de alta densidade, ele tenha uma cristalinidade maior, ou seja, é o teor, né, de orientações, de empacotamento dessas moléculas maior, né, do que, por exemplo, o polietileno de baixa densidade. Então, essa maior cristalinidade, por exemplo, né, faz com que ele tenha uma fusão, por exemplo, a uma temperatura mais alta. Então, esse é um exemplo constatado por Coutinho e colaboradores. Mas, também nesse artigo, né, a gente pode ver que, devido à cristalinidade, a diferença do índice de refração, que é a técnica utilizada para identificar isso, né, entre a fase amorfa e cristalina dos filmes de polietileno de alta densidade, pelo método, né, de catálise por Ziglenata ou Phillips, né, finos são translúcidos, menos transparentes do que o polietileno de baixa densidade. Lembra do que eu falei para vocês, né? Porque quanto mais cristalino for, quanto mais estruturas cristalinas tiver o polímero, mais translúcido ele vai ser, ou seja, menos transparente. Então, já um polietileno de baixa densidade já vai ter essa característica, né, maior do que o de alta densidade. Por quê? Porque o de baixa densidade ele vai ter fase amorfa maior do que a fase cristalina. E aqui a gente olha um pouquinho das características. Veja, em termos de
Composição química, ambos são iguais, porque ambos são feitos a partir do polietileno. Mas a maneira como ocorreu o crescimento da cadeia faz toda a diferença, né, em termos de, por exemplo, a associação da densidade. Então, o alta densidade, de fato, tem uma densidade maior do que o de baixa densidade, né? E a gente pode ver aqui a questão, né, da temperatura. Aqui é o processo de obtenção, né? A temperatura para reação do de baixa densidade, aqui é uma temperatura reacional mais alta, com uma pressão extremamente alta, já o processo, né, para o polietileno de alta densidade, já é uma baixa pressão comparado com o de baixa, né, e, consequentemente, também uma temperatura mais baixa. O de baixa densidade ele já tem uma cadeia mais ramificada. Então, digamos assim, o crescimento não se dá de forma linear, mas sim na forma ramificada, né? E a cristalinidade, ó, do de baixa densidade é menor do que o de alta. O de alta chega até 95%. Por isso que um polietileno de alta densidade, normalmente ele vai ser aqueles potes brancos, aqueles potes, né, bem translúcidos, que tu não consegue, não tem uma certa transparência, né? E a TM, né, que é a temperatura na qual ocorre, então, a fusão dos cristalitos, maior será, né, quanto maior for o número de estruturas cristalizadas, né, ou seja, o que confere, então, a cristalinidade, né, do composto. Bom, aqui entra um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, o que é o polietileno de baixa densidade? Né? Então, de acordo com o Miguel Medeiros, né, da consultoria Reno-Ambiental, então o professor pegou do mundo do plástico esse material, que comparava um pouquinho um e outro. Ele diz que esse polímero, né, de baixa densidade é um termoplástico, ou seja, quando aquecido ele funde, né, e daí ele vai ter mobilidade, daí quando ele volta à temperatura ambiente, ele fica rígido de novo, ou seja, ele pode ser moldado sob aquecimento, entre temperaturas de 110 a 115, né, onde ele passa do estado líquido e pode assumir, então, a forma que se desejar, do molde. Então, esse polietileno de baixa densidade tem a capacidade de formar filmes, né, os nossos plásticos aqueles, né, de embalar frutas, de embalar legumes, esses filmes plásticos que a gente usa para colocar material de escritório, né, eles têm uma baixa densidade, como a gente já viu, né, excelente resistência a produtos químicos, ou seja, é um polímero muito estável e inerte, né, então ele não reage com químicos, com bases, com óleo, então ele fica bem estável, né? Ou seja, uma película plástica de polietileno de baixa densidade pode conter esses produtos sem se deformar, sem se decompor ou deformar. Então, isso mostra que eles podem ser, por exemplo, embalagens, né, para essas substâncias, né, sem sofrer nenhum tipo de ataque. Tem uma boa resistência ao impacto, né, então te dão uma certa segurança quando embalagem, né, e considerável resistência, então, à tração, né, à deformação e até considerável, sofrer deformação considerável antes do rompimento. Então, resistência à tração e, né, pode sofrer uma deformação muito grande, né, antes de ser rompido. Então, normalmente é utilizado em embalagens para alimentos. Já o de alta densidade é amplamente utilizado na indústria de embalagens para a fabricação de frascos rígidos, né? Por exemplo, né, para produtos de limpeza doméstica, creme, shampoos, remédios, suplementos. Então, esse polietileno de alta densidade é utilizado também para a fabricação de tubos para transporte de água e esgoto, que seria uma linha paralela à linha do PVC, né,
para fazer telhas, galões, né, entre outros, né? Por exemplo, essas bombonas plásticas que a gente transporta produtos químicos, né, que é azuis ou pretas, então, são de polietileno de alta densidade. Então, da mesma forma, eles têm uma excelente resistência química, porém eles têm uma maior dureza, né? Então, para ti ser uma embalagem para carregar então os produtos químicos, se ela for mais dura, mais resistente, é melhor, né? E elas vão ser mais rígidas do que o de baixa densidade. Elevada resistência ao impacto, né? E resistência ao estresse mecânico, ou seja, é o número de repetições que tu vai estar apertando e soltando, apertando e soltando, então ele não vai trincar, não vai rachar. Né? Aqui, então, entendendo um pouquinho mais, olha só, se a gente tiver, se o polietileno de alta densidade for linear, ou ele mesmo, né, de alta densidade for obtido pelo processo de Ziegler-Natta, né, onde ele vai ter menos ramificações e as condições reacionais vão ser melhores, né, menos exigentes, né, do que as condições para esse processo, a gente percebe que, mesmo assim, mudam as propriedades. Então, vem a corroborar com o que a gente falou. Então, o processo de obtenção vai afetar consideravelmente. Então, o polímero, pessoal, ele vai ter, por mais estabilidade que tu tenha no processo, ele vai sempre trabalhar dentro de uma margem de variação, né? Ele digamos assim, embora a gente imagine, né, se a gente fosse pensar, o polímero então é uma substância pura, bom, mas dependendo do tamanho da sua cadeia, a própria sendo a mesma composição química, mas como tu vai ter comprimentos de cadeia distintos, isso mesmo vai fazer com que tu tenha uma mistura, então uma mistura de diferentes pesos moleculares de uma mesma composição química em termos de carbono e hidrogênio, por exemplo. Então isso vai fazer com que, sim, as propriedades finais sejam diferentes, né? Então isso é o mundo dos polímeros. Então é essa diversidade que faz com que a gente tenha uma gama de aplicações tão grande, né? Mas a grande sacada, sim, está, né, de tu compreender, sim, que ele é um polietileno de alta densidade, mas, ok, ele é linear, né? Ou ele tem poucas ramificações, né? Ou um polietileno de baixa densidade altamente ramificado. O que isso reflete em termos de densidade, em ponto de escoamento, deformação, resistência, alongamento, né, resistência ao impacto. Então, vejam, esse artigo que o professor vai disponibilizar para vocês hoje para leitura, ele traz muito esse olhar comparativo. Então, essa tabela mostra o efeito da ramificação sobre as propriedades mecânicas. Então, se tu olhar, quanto mais ramificado ele for, por exemplo, a gente vai tendo o quê? Um maior índice, aqui, olha aqui, o índice de fluidez altamente ramificado está sendo até menor do que o altamente, né? Se a gente for olhar em termos de resistência à tração, a gente vai observando, né, algumas divergências, mesmo tendo a mesma composição química. Então, outra propriedade, né, que nós poderíamos estar avaliando é a propriedade elétrica, né, mas essa vai ser pouco afetada pela densidade ou pelo peso molecular. Por quê? Porque a propriedade elétrica ela vai depender da disponibilidade de elétrons livres e tu afetar a forma como essas moléculas se aproximam ou, né, o tamanho dessas cadeias poliméricas, isso não influencia na propriedade elétrica, mas sim, principalmente, nas propriedades mecânicas, né, onde essa influência vai estar diretamente ligada ao peso molecular, ao teor da ramificação, né, à estrutura morfológica e à orientação.
Bom, com relação ao efeito desse peso molecular, né, ele vai depender da extensão. Então, por exemplo, polietileno de alta densidade, né, onde ele tem um baixo peso molecular, é frágil e quebra sob baixa deformação sem desenvolver, né, pescoço no ensaio de tração. Então, veja, então, um polietileno de alta densidade que tem um peso molecular baixo, ele vai ser frágil e vai quebrar, né, sob baixas deformações. Então, ele rompe facilmente no ensaio de tração. Então, daqui a pouco o professor vai mostrar como é que se faz esse ensaio de tração. Então, isso é uma característica. Vejam, polietileno de baixo peso molecular. Na faixa de peso entre 80 mil e 1 milhão e 200, que é a faixa típica do polietileno de alta densidade comercial, já ele forma esse pescoço. O que seria esse pescoço? Então, ter uma maior, né, uma maior capacidade de aceitar essa deformação, né, no ensaio de tração. Então, aqui a gente olha como é que seria esse ensaio de tração, onde tu vai prender a amostra aqui, prende a amostra aqui, o corpinho de prova, e daí esse equipamento vai um lado puxa para cima e o outro, na realidade, um lado é fixo, né? E esse lado aqui vai descendo, né? E a amostra, o corpo de prova fica no centro. Então, à medida que tu vai tendo o quê? Um aumento da tensão, ou seja, que tu vai puxando esse corpo de prova, tu vai avaliando a deformação do material. Então, isso é uma curva típica de tensão e deformação para um ensaio de tração, onde, por exemplo, do ponto zero, né, até o ponto A, nós vamos ter a definição do limite elástico, que é o quanto o material, então, ele vai sofrer, né, o efeito onde ele puxa, e se a gente soltar, ele retorna, né, à sua condição inicial. Então, ele vai sofrendo essa primeira deformação, que é elástica. Então, ele passa por essa fase de transição de A para B, que é o limite da proporcionalidade. Então, acima disso aqui, nós, então, já começamos a deformar o nosso material. Então, veja, aqui a região elástica é mais ou menos aquilo que a gente já discutiu em outras aulas. É aquilo que tu tem o comprimento do material, então tu vai puxar, mas tu larga, ele volta à condição inicial, né? Mas quando a gente entra nesse escoamento, o que aconteceu? Tu já vai tendo, né, vai fazendo com que teu filme já sofra uma deformação, né? E daí, aqui vai escoando, ou seja, o material vai ficando cada vez mais esticado, a gente chama, né, dessa região de encruamento, onde, veja, tu aumenta mais a tensão e a deformação, ela também vai acontecendo e o material vai sofrendo cada vez mais essa deformação, até que tu chega, então, no ponto limite de resistência, né? Isso quer dizer o quê? Que essa é a máxima tensão. Então, depois disso, tu tem a estricção e a ruptura, né? Que é quando, então, o material, de fato, rompe. Então, eu não peguei nenhum filme plástico aqui, mas isso seria como vocês pegassem um plástico e fossem puxando ele, até um certo ponto ele resiste, depois ele começa a sofrer deformação, e essa deformação vai até o tal ponto que ele, se rompe, né? Então, todos os materiais, eles vão ter, né, uma análise de tensão e deformação. Então, isso é uma curva típica, né, tensão e deformação. É um ensaio de tração. Então, da mesma forma que a gente pode fazer isso aqui para um plástico, para um polímero, para um elastômero, nós também podemos fazer para outros materiais, como aço, né, madeira e o que for. Então,
Então, aqui mostra o que acontece quando a gente pega um aço de baixo carbono. Então, mesma dinâmica. Um cobre, né, que é bem dúctil, né? Então, veja, no primeiro momento ele tem uma maior tensão, ele resiste, mas depois a deformação ela segue, né? E já um ferro fundido, né, ele já é bem mais duro do que um aço de baixo carbono. E aqui nós temos, então, as curvas típicas, né, de um UA, que é um polímero frágil, né, que ele sofre, ele resiste a uma elevada tensão, mas baixa deformação, né, a um plástico, então ele tem essa curva característica aqui, né, ele sofre uma elevada tensão, deforma um pouco a região elástica, daí ele dá uma relaxada, mas aqui tu já está tendo, então, deformação até a ruptura, e por último o elastômero, né, que ele sofre uma elevada deformação, né, uma baixa tensão. Aqui é um pouquinho mais, para a gente observar o que acontece com o corpinho de prova. Então, ó, imagina, aqui está, esse monte de minhoquinha seriam os polímeros. Então, como é que os polímeros se comportam, né? De fato, eles não... a gente fala num alinhamento, a gente fica imaginando que está tudo ordenado assim. Não, mas o alinhamento ele se dá, né, na forma como, imaginem um novelo de lã. Então, aquele fio quilométrico é o que nós, né, vamos ter nos polímeros. Claro que a gente está olhando para estruturas micro, né? Então, aqui nesse corpo de prova, tu está ali o polímero. Então, à medida que tu começa a puxar esse polímero, então ele vai ter uma certa resistência, né, uma certa elasticidade, soltar ele retorna, né, para sua condição inicial. Porém, se tu permanece puxando, então ele começa a sofrer, então, a deformação, a formação do pescoço aqui, né? E, num primeiro momento, né, ele vai ter uma maior tensão, mas à medida que esse pescoço, então, começa a se alongar, essa tensão, então, ela é reduzida. Por quê? Porque tu está ganhando em deformação, até o ponto, então, que ocorre a ruptura. Mas, veja, a nível molecular, o que aconteceu, né? Nós tínhamos um emaranhado e tu sofre, então, o estiramento dessas moléculas, né? Então, o efeito da configuração, né, e da conformação, ou seja, da estrutura macromolecular, bem como sua variação, influem decisivamente nas propriedades do material. Então, as ramificações que vai ter a cadeia, elas vão atuar de que maneira? Atrapalhando a aproximação entre essas cadeias. Então, quanto mais tu atrapalhar a aproximação entre as cadeias, imagina que a ramificação entre essas cadeias vai estar, né, atrapalhando a aproximação delas. Então, quanto mais tu atrapalha, né, isso faz com que tu diminua essa força de atração entre as moléculas, né? Obviamente, se tiver menos força de atração, tu vai ter uma característica mais amorfa do material, né? E isso faz com que reduza a energia total envolvida nessas interações e, com isso, a energia necessária para a destruição, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, quanto mais alinhadas e mais próximas, mais difícil vai ser a ruptura, ou seja, mais resistente será. E a gente pode olhar essa análise aqui de resistência à tração, ó. Então, ó, quanto mais ramificado ele é, ó, menor vai ser a resistência à tração. Então, a gente vai ter 10,5. Agora, se tu já tiver poucas ramificações, né, em torno de 30, 22, porque daí tem uma razão aqui do número de substâncias na ramificação, né, as proporções, a cada 3 carbonos, né, tu tem um comprimento de cadeia de 1000. Aqui tu vai ter 20 carbonos, o comprimento de cadeia de 1000. Aqui, 1 carbono, né, no comprimento de 1000. Então, aqui tu basicamente é linear, em uma ramificaçãozinha só. Aqui tu tem
T3, aqui tu tem em torno de 20. Então, veja, o que acontece em termos de resistência à tração, né? Não dá para ver diferença quando é polietileno de alta densidade, são muito próximos, mas com certeza o altamente ramificado, que é o de baixa densidade, a gente percebe. Então, que o número de ramificações afeta na resistência à tração, exatamente por isso que está escrito aqui, ó. Por quê? Porque as ramificações atrapalham a aproximação, né? O que diminui a interação, reduzindo a energia total envolvida nessas interações, e com isso a energia necessária para destruir, ou seja, para romper. Porém, as ramificações amaciam e flexibilizam o produto, né, funcionando como um plastificante interno. Então, por exemplo, o que nós vimos com relação às propriedades do polietileno de baixa densidade? Ó, ele é um material flexível, não é? Isso aqui, ó, aqui a capacidade de formar filmes, né? Baixa densidade é suficiente para grandes películas plásticas, né? Embalagens de alimentos, né? Sacolas, flexível, né? Então, isso é porque, pelo que a gente acabou de ver, já o de alta densidade é rígido, ele não tem flexibilidade. Então, a baixa densidade se dá pelo elevado grau de ramificações. Então, o elevado grau de ramificações faz com que haja mais flexibilidade do polímero. Claro, estamos usando o exemplo do polietileno, mas que isso serve como algumas, né, regras, digamos assim. Qual é a vantagem, né, de tu ter isso? É que tu começa a enxergar para a estrutura como algo que te entrega uma propriedade a um produto final, né? Por exemplo, tu quer um brinquedo que seja flexível, então tu não vai propor para a fabricação desse brinquedo que tu use um polietileno de alta densidade, porque tu sabe que ele é rígido. Tu poderia usar o de alta densidade? Sim, só que tu teria que adicionar um produto químico que é o plastificante, que foi um pouquinho do que nós vimos na aula passada, que são os aditivos químicos. Mas qual é o problema de tu adicionar um aditivo químico, né? Que esse aditivo químico ele pode ser removido por meio de removível por meios físicos, né? E isso faz com que, com o tempo, aquele material que hoje é flexível, ele passe a se tornar rígido, que é o que acontece, por exemplo, quando tu compra aquelas roupas de couro que não são couro, né? Que é PVC, que o PVC ele é rígido, mas que com a adição, né, do plastificante ele fica flexível, imitando o couro. O que acontece? Isso é uma pergunta para as meninas, principalmente, que gostam muito dessas roupas de couro que não são couro. O que acontece com o tempo, né, com essas roupas aí, ou com esses tecidos que imitam o couro? Alguém já passou por essa experiência? É aquele tipo corino que chamam, né? Isso. Se desfazem completamente, né? Tu esquece no roupeiro, quando vai pegar não tem mais roupa. Exatamente. Por quê? Porque exatamente o que tu disseste é porque o plastificante ele evapora, ou seja, ele migra fisicamente, então aquela flexibilidade que existia deixa de existir. Então, quando tu vai mexer nele, pá, quebra, né? Claro que o polímero ele é depositado sob um tecido, né? Tanto é que quebra o vinil ali e embaixo fica parecendo um tecido, não é isso? Sim, isso mesmo. Ficou horrível. Né? Então tu compra para usar aquele ano, já se tu demora muito para usar, quando tu vai usar já era, né? Então, qual é a diferença de tu usar um plastificante, né, e ter essa característica do plastificante interno, né? Se tu usar um polímero, por exemplo, que tem essa característica de ramificação, ele já vai, então... Olá, Jaque, tudo bem? Ele já vai dar essa característica, então, diferenciada, flexível, porém não perde a flexibilidade com o passar do tempo. A questão do peso molecular, né?
Então, isso vai depender diretamente do tipo de reação. Lembram? Qual das reações forma polímeros com maior peso molecular? Reações por adição ou reação por condensação? Vocês lembram? As que formam polímeros com maior cadeia. Por adição, perfeito, Vanessa, isso mesmo. Então, isso é outra característica, né, que vem por meio, né, do tipo de reação, né, e automaticamente isso vai afetar na propriedade do polímero. Então, com o aumento do peso molecular, haverá, obviamente, um aumento da viscosidade quando em solução e da capacidade de formar filmes, né? O ponto de amolecimento, a resistência à tração e a resistência ao impacto, bem como a redução da solubilidade a nível de uso de algum solvente que tu queira avaliar. Então, quanto maior o peso molecular, né, mais viscoso em solução, capacidade de formar filmes, né, vai ter um ponto de amolecimento também maior, né, ou seja, aquela temperatura onde ele fica fluido para te poder, por exemplo, fazer uma extrusão, ou tu poder processar ele, fica mais resistente à tração, porque ele tem mais, né, cadeia maior, então ele é mais forte, e resistência ao impacto, então absorve melhor o impacto. Então aqui a gente, né, faz essa comparação. O polímero não são substâncias puras, entre aspas, né? Exatamente por isso, porque olha, se a gente for olhar um polímero aqui, digamos, ele vai ter, né, uma estrutura muito mais próxima a nível de peso molecular. Porém, aqui, um polietileno, por exemplo, obtido pelo processo Ziegler-Natta, ele vai ter uma grande variação, né, do tamanho das cadeias. Isso faz com que tu tenha, sim, tu tem um peso molecular médio, que é exatamente o pico, que é onde tu tem a maior quantidade de polímeros com esse peso molecular. Porém, tu tem uma cauda maior, isso quer dizer o quê? Que tu tem uma variação maior. Com relação, então, ainda dentro, né, da estrutura, com relação às características, às propriedades do polímero, o polímero ele pode ser totalmente amorfo, né, e o polímero amorfo a gente caracteriza em termos de estrutura molecular, olhando para as moléculas. Então, quando elas estão todas desordenadas, é por isso que um polímero amorfo ele vai ser transparente, né? Então, as moléculas estão extremamente desordenadas. Agora, o polímero ele também pode ter um certo estado de cristalinidade, que é quando as moléculas se ordenam tridimensionalmente. E, obviamente, que essa ordenação vai depender da ramificação, vai depender do tamanho da cadeia, vai depender da estrutura do polímero, né? E esse grau de cristalização, né, que é conceituado como um arranjo ordenado e uma repetição regular de estruturas atômicas ou moléculas no estado. Então, assim, quando nós considerarmos, então, um grau de cristalinidade do polímero, isso vai depender, então, da estrutura, né, da sua cadeia polimérica, vai depender do peso molecular e até um certo ponto, né, da forma como esse tratamento físico do polímero foi feito, né, por exemplo, sobre os efeitos de resfriamento. Então, agora a gente vai entender um pouquinho o que acontece olhando, né, microscopicamente aquele polímero. Então, lembro que no tema 3 a gente falou sobre TM e TG, né? A TG, então, é a temperatura quando a fase, né, amorfa começa a criar uma certa flexibilidade. O TM é quando ocorre, então, a fusão dessa parte cristalina do polímero, né? Então,
os semicristalinos, né, que apresentam esses cristalitos, né, são sistemas regulares geométricos dispersos, então, nessa fase amorfa. Obviamente, quais serão os polímeros que vão ter os semicristalinos, né? Ou vão ter os cristalitos, melhor dizendo, vão ser aqueles polímeros que são os semicristalinos, né? Onde, né, esse polímero, quando ele parte da fase fundida, ou seja, ele está fundido, ele está fluido, ele está líquido, né? Então a primeira microestruturação que acontece vai ser dessas estruturas, né, que vão se aproximar e vão se alinhar, e essa estruturação, né, com um mínimo de quantidade de movimento das cadeias, é o que nós vamos, né, definir, né, como esse efeito da cristalinização, porém, entre elas, né, vai haver, claro, fases amorfas. Então, olhando de uma forma plana, um polímero amorfo seria isso aqui, várias cadeias, uma sobre a outra. Quando ele é semicristalino, então ele vai ter regiões alinhadas. Porém, quando a gente olha isso aqui 3D, né, aqui ainda olhando em 2D, né, é óbvio, pessoal, se o polímero ele é amorfo, ele tem isso aqui, pessoal. Sim ou não? Se ele é amorfo, ele vai... Hã? Não. Não, né? Então, isso aqui é uma estrutura de um polímero semicristalino, onde tu tem a região amorfa e regiões alinhadas, né? Que são... Mas isso quando está de forma plana. Agora, quando está de forma, né, tridimensional, essas estruturas aqui, elas vão ser mais ou menos assim. Então, imagina um polímero, ele não vai ser 2D, ele vai ser 3D. Então, a gente vai ter o que chamamos de esferulitos, né? Então, esses esferulitos, eles vão ter essas estruturas, onde tu tem a região cristalina, que é quando o polímero, a macromolécula, vai estar bem alinhadinha, mas entre as macromoléculas a gente vai ter regiões amorfas, né? Que vão ter até, vai haver moléculas de ligação, mas também vai ter muitas moléculas que vão ficar fluídas aqui, né? Amorfas entre essas regiões cristalinas. Olhando em 2D, vai ser isso. Olhando em 3D, a gente vai ter essa região. E, obviamente, que entre essas estruturas, a gente vai ter um monte de material amorfo quando nós estivermos falando de uma estrutura semicristalina. Ok? Bom, quais são os fatores, então, que vão afetar a cristalização, né? Ou seja, a temperatura de fusão dos cristalitos? Uma delas vai ser a simetria das moléculas, na qual estruturas simétricas formam estruturas cristalinas melhores. No entanto, cadeias irregulares, como com dupla ligação cis, dificultam a estrutura ordenada. Por outro lado, a dupla ligação trans facilita a formação de estruturas ordenadas. Grupos laterais aumentam a rigidez, bom para cristalizar, aumentando a TM, mas dificulta a formação da estrutura ordenada. Então, veja, os grupos laterais eles vão deixar até a estrutura mais rígida, né? E isso vai aumentar, né? Vai ser bom para cristalizar, né? E isso, obviamente, aumenta a TM, né? Mas vai dificultar a formação de estruturas mais ordenadas. Então, qualquer grupo lateral, claro, se ele bem encaixadinho, ele vai dar uma boa rigidez, porém, ele vai dificultar a ordenação, mas quando isso acontece, fica bem estruturado, fica bem conciso, né? Forças intermoleculares, né? Então, quanto mais fortes forem essas forças intermoleculares, então, ajudam a manter a estrutura cristalina. Se
ajuda a manter a estrutura cristalina, aumenta a TM, que é a fusão, né, dessa parte cristalina, né, dos cristais. Massa molecular ou peso molecular, quanto menor as cadeias, maior o número de terminações. Assim, há uma redução da TM com a redução da massa molar, menor a energia para o movimento das cadeias. Então, pesos moleculares menores, menor TM, menor, né, vai ser essa, digamos, essa cristalização. Agora, quanto maior for, maior vai ser o TM. Quando, obviamente, a gente tiver a formação da cristalinização. E, por último, a ramificação, que diminui a eficiência de cristalizar, né? E isso diminui a cristalinidade, a TM. Né? Então, quanto mais ramificado, mais amorfo tende a ser. Né? Mas, lembrando aqui o que a gente viu antes, né? que a questão dos grupos laterais, eles podem aumentar a rigidez, né, que são os grupos, né, que são, por exemplo, o PVC ele vai ter um grupo, né, e outras estruturas que vão ter um grupo metil, né, é diferente da ramificação. A ramificação é quando o crescimento da molécula se dá, né, num sentido oposto ao crescimento da cadeia. Né? Então, ao invés de estar crescendo linear, cresce para baixo, e depois cresce para o outro lado. A gente vai criando uma grande estrutura tridimensional. Diferente de um grupo, que é o grupo que a gente tem visto aí nas estruturas dos polímeros. Aqui, então, é a sugestão da leitura. O professor deixou disponível na aula de hoje, que é o material 1 da aula 14. Bom, dentro ainda, né, dos fatores que afetam as propriedades dos polímeros, a técnica, então, que a gente vai escolher para esse preparo, consequentemente, né, vai também afetar, né, a maior ou menor, né, formação, né, ou caracterização dessas propriedades, então, do polímero. Então, aqui a gente já entra no conteúdo da parte 6. Então, as técnicas empregadas industrialmente vão ser técnicas onde a gente vai ter, né, uma reação que ocorre de forma homogênea, ou seja, a gente enxerga a mistura como se fosse tivesse uma única fase, ou a gente pode ter uma mistura onde a gente percebe mais de uma fase, que a gente vai chamar, então, de uma técnica heterogênea. Então, a técnica homogênea vai ser uma polimerização em massa ou em solução, e a heterogênea vai ser em emulsão, suspensão, interfacial ou em fase gasosa. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Então, a polimerização em massa, né, nós também chamamos de bulk polymerization, emprega como solvente o próprio monômero, sem qualquer diluente. Né? Já na polimerização em solução, além do iniciador, usa-se um solvente junto ao monômero, podendo ou não ser, né, solvente para o polímero formado. Então, por exemplo, isso pode fazer com que, né, num primeiro momento, o monômero e o solvente estão juntos, começa a polimerizar, e esse polímero formado pode permanecer solúvel ou, né, precipitar. A polimerização em emulsão, né, então os monômeros são emulsionados no meio reacional, um não solvente, geralmente água, onde contém o iniciador hidrossolúvel ao qual se adiciona um emulsificante, comumente, então, um tensoativo, ou seja, um sabão. Então, por exemplo, as borrachas SBR feitas dessa forma. Então, no livro, que vocês depois vão fazer a leitura, vocês vão ver exemplos, né, de polímeros obtidos por cada uma dessas técnicas. A polimerização, então, em suspensão, o que de fato ocorre é uma polimerização em massa dentro de cada gota suspensa. Né? Então, tu tem a suspensão,
Então, dando aquelas gotinhas que vai ficar suspenso ali nessa solução de reação, vai haver, então, o crescimento do polímero dessas gotas. A polimerização interfacial, que vai ocorrer quando a reação é conduzida na interface entre dois solventes. Então, a polimerização vai acontecer exatamente a interface dos dois solventes, né, um de maior densidade, um de menor, cada um contendo um dos monômeros, um acima, outro abaixo. Então, onde ocorre o contato, né, vai, então, ocorrendo a formação do polímero. Né? Por exemplo, muito aplicado na policondensação. E a polimerização em fase gasosa é empregada para poliadição de monômeros gasosos, por exemplo, etileno, propileno, com iniciadores de coordenação de alta eficiência. Exemplo, ziglenata, que são mantidos sob a forma de partículas em leito fluidizado contínuo. Então, pessoal, o que nós hoje, então, tínhamos que finalizar e começar a entender mais é que a característica, então, do polímero vai depender muito da forma como ele é fabricado, da forma como ele é obtido. E que essas características, então, vão estar diretamente ligadas com peso molecular, com ramificação, com a forma como se estrutura, na forma como está configurada, né? Então, todas essas variáveis vão fazer com que, então, teus polímeros tenham essas características distintas. E daí, na próxima aula, quando a gente for finalizar o tema 6, vocês vão compreender, então, que isso, né, principalmente focando não só nas características físicas, mas olhando para a natureza química de cada polímero, a gente vai começar a enxergar onde cada um deles pode ser aplicado. E, obviamente, que cabe para um químico orgânico, né, da área de polímeros compreender exatamente, né, as aplicações que esses polímeros vão ter e o que implica essas diferenças. Né? Então, hoje, quando alguém questionar para você, isso é polietileno, vocês já vão entender, bom, ele é polietileno de alto e de baixo, porque são coisas diferentes, tem aplicações diferentes, né? Ou seja, não podem ser misturados, porque se forem misturados, a gente vai ter características diferentes, ou seja, formação de compósitos, e não mais, né, aquela característica original com aquelas propriedades originais. E é isso muito que acontece. Quando a gente trabalha com resina virgem, é uma característica de produto. Agora, a partir do momento que tu começa a trabalhar com resinas recicláveis, o químico ou o formulador, ele tem que compreender muito bem o que essas misturas, essas proporções vão acarretar, então, em termos de características para o teu produto final, que é fundamental que vocês que se decidirem trabalhar nessa área vão ter que estar enfrentando, né, e vão ter que estar visualizando, ok? Então, fica a leitura para vocês fazerem, tá? Vocês têm aí mais ou menos aí meia horinha para fazer a leitura, depois a gente entra no intervalo e a TDE da aula de hoje, então, é um autoestudo, onde o objetivo é que vocês elaborem uma sinopse, né, do que vocês entenderam, né, e tiraram de principal conquistas ou principais observações a nível, né, do capítulo 5, parte 5. E estamos já chegando, né, no final aí do nosso conteúdo. Obviamente que a gente ainda vai ter muitas aplicações práticas e um pouco de vivência de indústria de plástico, vivência de indústria de polímeros, processos de polimerização, que a gente ainda vai trabalhando ao longo das semanas, ok? Então, agora, leitura, tá, para vocês,
e logo em seguida, intervalo, né, ali mais ou menos 15 minutos de intervalo, e a partir das 9, realização do TDE. O professor fica com vocês até o intervalo, ok?